Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Tudo muito gostoso, pelo menos essa parte que a gente pegou depois do almoço, né? O café da tarde, depois os irmãos que foram lá buscar esse gelinho. Muito bom, viu? E espero que o término da programação de vocês possa ser uma bênção. Eu não vou me prolongar aqui, mas quero trazer algo que pode ser precioso para você hoje à noite, hoje à tarde, né? Foi bom, além dos irmãos de Serrana, ver o pessoal de Franca vindo, esses jovens, a gente tem também muito carinho pelas famílias deles, que leve um abraço do pastor também, para vocês e para as famílias. Diz a Bíblia, Provérbios 28, 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Hoje à tarde, nesse início de noite, eu quero falar sobre o endereço da misericórdia. Querido Deus, eterno Pai, abençoe a Tua palavra em cada coração e que o Senhor possa abençoar, ser o centro de toda a atenção. Usa-me para que eu possa ser uma bênção, usado por Ti nesse momento. Obrigado pela comunhão, o tempo que tivemos aqui, ó Pai. Continue com eles também depois no término da programação. E abençoe o ministério aqui de Serranas, igrejas, a igreja, melhor dizendo, e continue sendo o seu nome glorificado através de tudo que vai ser feito até que Jesus Cristo volte. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que seria de nós se não fossem os endereços? Você já percebeu a importância dos endereços? Assim, a gente parece que trata com tanta naturalidade que esquecemos, talvez até, de destacar, assim, afinal, quem que inventou o endereço? Você já pensou se a gente não tivesse nome de rua, se nós não tivéssemos número de casa, tá? Como que a gente ia chegar nas localizações se nós não tivéssemos cidades com nomes, se nós não tivéssemos nas pistas, nas estradas, se nós não tivéssemos placas? A gente é direcionado. Nós somos, assim, bem dirigidos simplesmente por causa dos endereços, das localizações. Dependente se você vai num lugar que é daqui a 5 minutos ou daqui a 5 dias. Você vai seguindo placas, você vai seguindo, de certa maneira, orientações. De repente, por conta de um conhecimento, você já vai sem olhar placas, sem nada, porque você já conhece o lugar. Mas isso não significa que o endereço não seja importante. Até mesmo na área profissional, você percebe isso. O que seria dos Correios se não fossem os endereços? Já pensou? Como que as mercadorias chegariam nos seus destinos, tanto físicos assim, ou assim, pessoa física, como pessoa jurídica? Como que chegaria nos lugares? Para falar a verdade, até mesmo, eu estou falando no aspecto assim, né, residencial, mas até mesmo num aspecto ou aspectos diferentes, os endereços são interessantes. Eu cheguei aqui na frente, depois de brincar um pouquinho na saudação, eu falei para você, abra sua Bíblia em Provérbios 28, 13. O que foi isso? O endereço. Já pensou como que você chegaria no texto que eu gostaria de ler sem o endereço? Esses dias, se eu não me engano, há 2 meses atrás, no boletim da nossa igreja, eu coloquei quem foi o homem, o autor, que resolveu dividir os livros da Bíblia com capítulos e versículos, o que ajudou toda a história da igreja de crentes a localização de textos. Não é verdade? Antigamente não tinha isso. Não tinha divisão de capítulos, de versículos. Hoje temos por conta dos endereços. Sem querer me prolongar aqui, eu quero falar sobre o endereço da misericórdia. Porque na Bíblia, neste pequeno versículo que nós temos, na verdade, a direção de Deus para que eu e você, para que a gente encontre a misericórdia de Deus. O final do versículo diz, alcançará a misericórdia. Você vai chegar na misericórdia se seguir as placas que esse texto de Provérbios nos dirige. Então vamos a elas? A primeira placa que nós vemos aqui sobre como alcançar a misericórdia de Deus, a primeira placa está bem no início, onde diz o que encobre as suas transgressões.
A primeira placa de orientação que Deus nos mostra é que se eu e você, nós queremos encontrar a misericórdia de Deus, em primeiro lugar, não encubra o seu pecado. Não encubra a sua transgressão. E todos nós pecamos. Todos nós temos em algum momento da nossa vida, até mesmo diariamente falando, alguma coisa que pecamos contra Deus ou contra as pessoas. E a gente, justamente por até mesmo muitas vezes uma distração ou algo de maneira proposital, a gente tenta fazer o quê? Esconder a transgressão, né? É que nem levantar o tapete e jogar a poeira assim de baixo. A gente tenta assim fazer com que ninguém perceba que eu estou transgredindo alguma regra, alguma lei, que eu pequei contra alguma pessoa, que eu cometi um equívoco ali ou acolá. Mas é fato que o homem, eu e você, a nossa tendência é o quê? Encobrir. A gente é bom para descobrir a transgressão do outro. Não, o pastor Alexandre fez isso assim, ou ele faz. Mas eu não faço não, eu sou assim, assim. Quer dizer, eu sou bom para descobrir a transgressão do outro, da minha esposa, do membro da minha igreja, do meu colega de ministério, né? Mas a minha, eu não. A minha tendência é esconder, é fazer com que ninguém veja. E a dos outros, quanto mais eu puder tornar públicas, eu faço, sem dó nem piedade. Não é ruim isso? A Bíblia nos orienta que nós devemos tirar o quê? O cisco, a trave do nosso olho, antes de tirar o cisco do olho do irmão. Como encontrar a misericórdia de Deus? O que significa misericórdia? É Deus não nos dando aquilo que nós realmente merecemos. Como encontrar então essa bênção tão grande que nós necessitamos, que é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas? Em primeiro lugar, não encubra. A primeira placa de alerta, de aviso é essa. Não encubra, não encobremos a nossa transgressão, seja ela qual for. Seja ela qual for. Porque às vezes a gente fala assim, né? A gente pensa, ela é muito pequenininha, ela não faz diferença nenhuma, eu não preciso me preocupar com ela, ela não incomoda ninguém. O texto não está falando sobre a classificação das transgressões. Qualquer transgressão não deve ser encoberta. Tudo bem? Vamos na segunda placa? Como encontrar a misericórdia de Deus? A primeira placa nos mostra não encobrir as transgressões. A segunda placa diz, mas o que as confessa. A segunda placa para chegarmos na misericórdia do Senhor é a confissão da transgressão. Não apenas é importante não encobrir, mas ela existe. De certa maneira, o texto nos mostra que inevitavelmente haverá uma área de erro, de pecado, de transgressão, de desvio. Quando acontecer, não somente eu não escondo, mas eu confesso. Sabe que é fundamental isso? De certa maneira, a gente chega à conclusão que a partir do momento que eu não estou confessando, eu estou tentando esconder de alguma maneira. A maior revelação de que você tenta e eu tento esconder transgressão é quando eu não confesso essa transgressão. A segunda placa que nos mostra como chegar na misericórdia do Senhor é: confesse aquilo que precisa ser confessado. E não é fácil fazer isso. Não é fácil reconhecer erro. Não é fácil confessar. O homem, ele é assim. Ele realmente não reconhece. Às vezes ele até sabe que errou, mas ele não dá o braço a torcer. É como Adão no jardim do Éden. A mulher que tu me destes. É como a mulher no jardim do Éden. Foi a serpente. E nós então, diante disso, vemos outros textos na Bíblia que pessoas assim tentam o quê? Ao invés de confessar o seu erro, eles tentam realmente achar outros culpados. Você vai achar erros em pessoas do seu relacionamento. Você vai achar erros que a sua esposa cometeu. Você vai achar erros que o seu marido cometeu. Você vai achar erros que o seu pai cometeu. Você vai achar erros que o seu pastor cometeu. Mas sempre, sempre procure achar os erros que você cometeu e confessá-los ao Senhor. A Bíblia nos fala, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar
e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo muitas vezes ele é usado para conduzir pessoas a Cristo, mas ele é um versículo para crente no Senhor. A confissão é a missão do salvo, não é a missão do incrédulo. O perdido não vai confessar pecado, ele não está nem aí com o pecado. Mas o crente, ele precisa se importar. Então a segunda placa nos mostra o quê? A confissão. A primeira placa é não esconder o pecado ou a transgressão. Mas para que eu chegue, para que você chegue na misericórdia de Deus, existe uma última placa muito bem definida no texto. Mas o que confessa, e diz a Bíblia, e deixa. Olha só, hein? Deus agora está lidando sobre a questão tão grave que muitas vezes nós cometemos, que é a reincidência. O que é ser reincidente? É você cometer o mesmo erro várias vezes. Qual que é a vontade de Deus? Ele sabe que você vai pecar, que eu vou transgredir, mas Ele também quer o quê? Que a gente não caia mais naquela transgressão, que possamos aprender com o erro cometido e deixemos de verdade aquilo de tão errado que nós, ou um pecado grave, ou um pecado que nós cometemos. E deixa. Você já percebeu como muitas vezes aqui talvez seja a maior dificuldade nossa? É deixar coisas que nós realmente muitas vezes não conseguimos, ou não queremos, ou são hábitos e costumes da nossa vida. Deixar. É fácil? Não é. Mas o poder para deixar não vem de nós. O poder vem de Deus. A Bíblia nos fala: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o Espírito de Deus pode nos ajudar a deixar transgressão. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos ajuda a deixar transgressão. O Senhor Jesus Cristo, que está conosco, Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre, Ele nos ajuda a deixar transgressão. Amém. E também, é claro, cada um precisa tentar e fazer a sua parte, com a ajuda de Deus, a deixar transgressão. Quem vai alcançar a misericórdia de Deus? Aquele que deixa. Aquele que deixa. Infelizmente, pelo menos eu testemunho para você como pastor, que uma das coisas que a gente mais vê na vida das nossas igrejas, na vida da igreja que eu tenho pastoreado, é que as pessoas não conseguem deixar transgressão. Pecados assim que estão cometendo. Às vezes visito casais 1, 2 vezes na história do ministério pastoral, parece que são sempre as mesmas reclamações. A esposa sempre vem e reclama sobre as mesmas coisas do marido, ele não consegue deixar aquelas coisas. E vice-versa. E pais em relação aos jovens, e até jovens em relação aos seus pais. Quem vai encontrar misericórdia? É aquele que deixa. Se você não está disposto a deixar aquilo que está errado na sua vida, pode continuar fazendo. Pratique aquilo que você quiser. Mas devemos saber de uma coisa: a misericórdia de Deus só é para quem deixa. A mão de Deus vai pesar sobre aquele que não quer deixar a sua transgressão. Então eu termino a mensagem, esse simples devocional, dizendo o que para você? Deus, Ele é tão bom. Ele é um Deus maravilhoso. E Ele está falando assim: eu quero estender a minha misericórdia para você. A Bíblia nos fala que essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Quer dizer, Deus, Ele está sempre pronto a perdoar, a ajudar, a moldar, a restabelecer, a nos fortalecer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos deixar aquilo que está errado. É a última placa. Deixar mesmo, com vontade, com determinação, com confiança no Senhor, sabendo que, agindo assim, a misericórdia de Deus será alcançada. E o texto, então, ele é tão claro: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Essa expressão nunca, ela é forte, não é verdade? Nunca, jamais. Não tem jeito de ser vitorioso sem a misericórdia de Deus. Nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então hoje, finalzinho da tarde, início de noite, o que nós vimos? Nós vimos sobre, poderíamos até ilustrar, já que aqui eu tenho alguns ex-alunos de homilética e a gente gosta dessa matéria,
poderíamos até ilustrar sobre o GPS divino, né? O GPS, hoje a gente tem a sofisticação dos celulares, você coloca lá o endereço e você localiza o endereço que você quer chegar. Hoje à noite, neste GPS divino, que é a palavra de Deus, nós vimos como alcançar e chegar neste endereço, a misericórdia de Deus. 3 placas. Não encubra o seu pecado. Confesse o seu pecado e deixe o seu pecado, a sua transgressão. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Abençoe todos aqui, Senhor. Puxa, que bênção. Crianças, todos, dando toda a atenção que a palavra de Deus merece. E nos ajude, ó Pai, essa mensagem, eu preciso dela, porque eu cometo pecados, ó Pai, na minha vida, porque ainda não estou na perfeição. E todo ser humano comete, todos nós, ó Pai, às vezes em ações, atitudes, palavras, olhares, pensamentos, nós pecamos, nós transgredimos, ó Pai, as tuas leis. Mas pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a estarmos sempre alcançando a tua misericórdia por meio daquilo que a tua palavra diz. Nós não devemos encobrir, nós devemos, ó Pai, confessar com sinceridade e devemos deixar para a tua honra e glória. Seja glorificado o Senhor nas nossas vidas, com vidas consagradas a ti. Sejam jovens, crianças, homens, mulheres, enfim, qualquer pessoa aqui presente. Continua então nesta programação, a ti toda a glória e honra em nome de Jesus. Amém.